Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Tributo à Cidade Natal 2022. Neste episódio, nós temos como convidado o Dr. Nelson Nery Costa, que tem ascendência na cidade de Barras, é neto de figura exponencial da história comercial e política de Barras do Maratauã, Gervásio Costa. E ele vem falar exatamente sobre Gervásio Costa em Barras do Maratauã, caminhos, comércio e poder. Quero aqui fazer uma pequena síntese do percurso de Gervásio Costa na cidade de Barras do Maratauã. Gervásio Costa nasceu em 1895 em Alto Longar e migrou para a cidade de Barras em 1905, passando a exercer atividade comercial a partir da segunda década do século XX. Bem-sucedido no comércio, ele migraria para a política, exercendo precisamente no ano de 1900, a partir de 1925, exercendo a liderança, sendo o prefeito municipal de Barras por 4 anos, de 1925 a 1929. Entre as suas realizações, entre várias realizações, está a estrada que dá acesso a Porto, a estrada que dá acesso à região da Mata, especificamente a Estrada da Esperança, e a sua trajetória em Barras do Maratauã se constituiu de uma trajetória de bastante realizações. Quem conversa sobre o seu avô, Gervásio Costa, Dr. Nelson Nery Costa, é historiador, defensor público, ex-presidente da Academia Piauiense de Letras, autor de vários livros também no campo jurídico. É uma satisfação recebê-lo, doutor Nelson Nery. Sinta-se à vontade para fazer a sua exposição. Muito obrigado, meu amigo Gilson, por ter lembrado de mim para dar um depoimento em nome da família imensa. Eu tenho 70 primos de primeiro grau, netos do Gervásio Costa, e todos bisnetos, quer dizer, um clã imenso. E nós quase todos moram aqui em volta de Teresina, a gente se relaciona bastante. E para mim é um orgulho, então, falar do meu avô, uma pessoa que eu convivi na minha adolescência, minha infância, mas na minha adolescência especialmente, e poder falar um pouco da trajetória do que a gente recolheu ao longo da vida, um pouco de lenda urbana, um pouco de mística e um pouco de história também, porque existe uma razoável documentação sobre ele, sua ascendência e tudo. Os Costas não são originários do Piauí. Os Costas são originários de região oeste do Rio Grande do Norte. O Gervásio deixou uma carta escrita onde ele conta essa sua trajetória familiar, importante porque, salvo o meu bisavô, Mudico Costa, a gente não tem foto mais dessas pessoas, né? A gente existe, são um registro de um nome, mas ele contou uma saga que ele escreveu, per si, do seu avô, Pedro José da Silva Costa, dessa região indefinida, né, que vamos dizer que é a região de Mossoró até as fronteiras do Ceará, e ele conheceu uma moça de Icó também é no leste do Ceará, perto da fronteira com o Rio Grande do Norte, Mariana Soares, e com ela casou. Pedro Costa nasceu no finalzinho do século XVIII e viveu a sua vida ao século XIX.
Essa, a sua Mariana, meu avô faz referência, então, ao seu bisavô, através da esposa do Pedro José, Gabriel Ribeiro Soares, também nascido em meados do século XVIII, e a gente não sabe bem essa origem, os Costas, né? Eu tive conversando com a professora de Mossoró, da Faculdade Universidade Federal do Sul de Mossoró, ela alega que esse Costa, esse cognitivo, foram mais depois da Guerra dos Bárbaros, que foi a resistência dos índios cariris em todo o Nordeste, a penetração do branco, a história do Mandulandino, dos Tremembés. Os Tremembés eram cariris, faz parte disso. E no Rio Grande do Norte, os Icós também, tribos de lá, Caicós, eram tudo tribos de cidade, nome de cidade hoje, era nome de tribos cariris que vieram residência, mais ou menos no finalzinho do século XVII para o século XVIII. E houve um extermínio dos homens, as índias teriam ido para as costas, para as margens do oceano, e teriam vindo os cristãos novos, refugiados, e elas teriam contraído o matrimônio. Então, da costa são esses filhos do nada, né? Desse cognitivo e não uma herança, uma relação das famílias Costas que constam no Palácio Nacional de Sintra, que são todos os brasões do Costa, né? Então é mais possível que seja essa origem meio desconhecida do que uma relação com os Costas como brasão da Casa da Torre. A gente tende sempre a tentar parecer príncipes portugueses, né? Tentar uma ascendência da nobreza, mas a vida é cheia de percalços nesse milhão dessa composição do nosso DNA. E depois o Pedro José da Silva Costa, avô do Gervásio Costa, migrou para a região de Castelo, do Piauí, antigo Marvão, nessa época, que era imensa. Marvão ia até a região de Alto Longar, quer dizer, já nas proximidades de Teresina, era um município muito grande que depois ficou se subdividindo. Inclusive, veio a família, veio a esposa Mariana, veio o irmão religioso do cunhado do Pedro José, enfim, se estabeleceu lá. Consta dessa carta do meu avô que o Pedro José era do Partido Conservador, que sempre foi majoritário aqui no Piauí, e ele teria sido vereador e presidente de Câmara, tanto de União como de Castelo. Por que União, não sei, mas há essa referência nessa carta também, que ele teria tido um tabelionato, um cartório em União. Também informações que a gente não tem em União sobre isso. E ele teve um filho, aí já aparece o pai do Gervásio, chamado Mundico Raimundo da Silva Costa, professor, e na região de Alto Longar. Na região de Alto Longar, ele é um tido professor, né? E depois casou em segundas núpcias com Damiana Raulino, também, que era descendente do Francisco Raulino, o Vulcão, um dos fundadores, que é uma família também de Altos, um dos fundadores de Altos. Então, ele casou, segundo as núpcias, com a Damiana, que teria melhores condições de vida, etc. Mas o fato é que o Mundico Costa, ele tem na Praça da Cidade de Alto Longar, na matriz de Nossa Senhora dos Humildes, à frente dela tem um nome, mas o verso, o fundo da igreja, uma área grande, tem uma praça com o nome de Mundico Costa. Então, eu posso imaginar que ele teve alguma importância na sua vida, na sociedade. Também, nosso amigo Itamar criou a Associação a Leste, ele é a cadeira 26, eu sou ocupante dessa cadeira do Mundico Costa, que mostra que ele tem. Eu ouvi do meu avô, lá em Novo Nilo, numa conversa, né, ele sentado e falando, ele gostava muito de dizer que ele era um self-made man, não usava essa expressão. Ele gostava de dizer que tinha sido pobre. E ele tinha uma irmã, dessa Raulino, que ela não gostava, tinha maroca, não me lembro, era protestando, não é verdade, porque o Gervásio dizia que vendia alfinim, esse nosso antigo
pirulito artesanal, né? Hoje tão difícil, mas assistindo nas ruas de Teresina, tabuleiro de alfinim, ele vendia para ajudar na renda familiar. Então, presumo que o Gervásio tinha uma infância, uma família de muitos irmãos. O Gervásio tinha meio irmão de um lado, tinha meio irmão do outro. O próprio Manuel Costa era meio irmão dele, do primeiro casamento do Mundico Costa, né, com mães diferentes. Então, família bem grande. Mas o fato é que o Gervásio também conta que ele, aí também, histórias que eu vi, ele teria ido com a partida de jumentos de Alto Lugar até Barras. E chegado em Barras, ele teria trocado essa tropa de jumento por caixas de fósforo e abriu tipo assim uma barraca, né, que eu posso imaginar, na feira, um pequeno, com 17 anos de idade. Já existia na cidade, evidentemente, eu e o meu irmão, que era mais velho, como ser um grande empreendedor também, cidade do Porto, especialmente Porto Marroara, região que o Manuel Costa atuava. E o fato é que não esclarece bem de 17, porque ele contou essa história e depois começou a trabalhar com o seu irmão, eles fizeram um estabelecimento comercial e, enfim, o fato é que a gente pode ver que em 25, né, meu avô chegou em Barras em 1912, com 17 anos. Em 1925, 8 anos depois, esse migrante, um migrante pobre, né, que chegou com a burrinha, como se dizia antigamente, já era prefeito da cidade. Um fato um pouco inusitado na sua trajetória, porque naquela época, a gente sabe, a República Velha, a dificuldade de você, o processo era muito fechado, muito mais fechado a política do que é hoje. Então, você é, as eleições, como se fazia, o processo era muito mais de cima para baixo, né? E o fato é que ele se elegeu, quer dizer, 8 anos depois que ele estava na cidade, vindo do nada, né? Ele com 33 anos já virava prefeito da cidade. Para mim é um fato inusitado. E eu tinha lhe prometido, e quase esqueci, mas consegui encontrar aqui, no dia de hoje, um livro de leis. Infelizmente, encontrei em Novo Nilo, um livro de leis de 1926. Na verdade, está aqui já o nome dele, de Gervásio Raulino da Silva Costa, como prefeito aqui, 1926. Isso aqui, um dia vai para Barra, mas por hora eu ainda estou guardando aqui. Barras queimou quase toda a sua história no início da década de 60, uma coisa criminosa do seu passado na história do estado do município tão rico nesse processo todo. Mas voltando aqui a esse aspecto econômico. Então, o fato é que em 28 eles já tinham esse comércio, a protetora. Eu me lembro de uma foto que ele tem já um caminhão para transportar. Me lembro ele com a foto de um Ford T que ele tinha também, fotos desse carro. Ora, você tem um Ford T no comecinho do século XX, você tem um Ford T no interior do Piauí não era uma coisa simples, era preciso ter um acúmulo de riqueza muito grande. Inclusive, também eu vi uma coisa de o nosso confrade, vice-presidente da academia, Magno Pires, mostrou uma imagem de um jornal noticiando a inauguração da estrada de Barras para a Batalha, e as autoridades teriam de Barras ido nesse Ford T do Gervásio até lá. O que o Gervásio fazia de atividade econômica é um pouco do que era a natureza de Barras. Barras tinha uns campos maravilhosos para a criação de gado extensivo, tinha perto as regiões do extrativismo, seja do Babaçu, da Carnaúba, do Tupum, todas essas matérias têm nessa região. Então era mais ou menos isso, atividade comercial. Você tinha atividade do extrativismo, couro dos animais, você tinha os produtos extrativistas e você tinha 5 grandes famílias de exportadores que tinham em Parnaíba, Casa Inglesa, o Roland Jacó, os Moraes e, dentre outros, também o Coronel José Narciso Rocha, que era um desses grandes potentados, que era a pessoa que
que era relacionado com o Gervásio, é, nas suas atividades comerciais. Ou seja, ele produtos manufaturados, Piauí não produzia nada, e mesmo o Brasil também não produzia muita coisa, então coisa mais sofisticada, biscoito, eram importados tudo, vinha da França, da Europa, e o Piauí exportava, então, essa, essa, que nós vamos ter um fato inusitado, tem um rapaz aqui que quer entrar aqui, desculpa que atrapalhar aqui, mas é um cabo bem grande que entrou aqui. E com isso, é, ele fazia esse comércio, quer dizer, esse comércio ele comprava e adquiria esse produto dos pequenos produtores locais, dos agricultores, dos pecuaristas, e fazia também a venda para os clientes do comércio de Barras. Então, Barras é uma cidade de comércio muito rico. Não é à toa que Barras foi considerada aqui no século XX, né, ainda hoje, a terra dos governadores. Porque 5 governadores, por que isso, essa pujança, essa importância, principalmente na República Velha? Foi a riqueza que foi se formando em Barras ao longo do século XVIII, através dessas atividades comerciais, da riqueza da sua terra, do labor da sua gente. E também isso se reflete na Academia de Letras. A gente sabe que dos fundadores da Academia de Letras, João Pinheiro, seu irmão Celso Pinheiro, depois entrou o Breno Pinheiro, e inúmeros outros. O Fenelon nasceu em Barras, Castelo Branco, são uma presença de Barras, e o número de acadêmicos que vieram de Barras é muito grande. Né? E você também é um dos filhos ilustres que está sucedendo aqui, mas já teve muito mais barrense ao longo da vida da academia. Ora, se na vida política se sobressaiu com a terra dos governadores, se em termos da academia, hoje acho que ela perde para Teresina, talvez o número de acadêmicos, mas o número de barrenses acadêmicos é muito grande, muito grande. Então, isso mostra a importância econômica que tinha a atividade comercial, que permitiu, então, esse mandato aí de 4 anos como intendente, na verdade, o cargo era intendente naquela época, de 25 acho que a eleição até 29. Há também o afastamento dele, depois também uma indicação em 1931. Ele volta a assumir durante menos de um ano, uma intervenção lá na prefeitura de Barras, e depois ele estava conversando antes, né? E o que que vai ele, depois, 3 anos depois desse episódio, né? Ele se afastar de Barras. Eu sei uma história, por lenda, já deve ter lido também, principalmente alguma coisa talvez escrito pelo Wilson Gonçalves, né? Meu primo do meu pai, primo legítimo do meu pai, é sobrinho da minha avó, do Viges Cordeiro Gonçalves, e também nosso confrade também, pessoa que eu conheci pessoalmente antes mesmo de entrar na academia, então ao longo do tempo já tinha esse contato. E ele tinha um pai que era o político Raimundo Gonçalves, né, conhecido como Dico Gonçalves, e teve um episódio, até onde me consta, que teria envolvido, inclusive, onde era a Casa Rosada, hoje a prefeitura, que era a residência do Dico Gonçalves. E um desafeto dele estava falando mal do Gervásio e teria passado na porta, nas proximidades da casa do Dico Gonçalves, e o Dico Gonçalves teria pego um revólver, dado um tiro, um toque de tiro, falta que essa pessoa foi ferida, acabou tendo que fugir de Barras, e depois ficou fazendo uma ameaça ao Dico Gonçalves. Aí eu sei também na história. O Gervásio, no livro do Gervásio, ele conta esse episódio com essa versão, mais ou menos, e que ele teria. Gervásio Costa Filho, né, filho do Gervásio Costa, o livro A História de um Mortal, né, ele escreve esse fato, e depois o Gervásio teria ameaçado essa pessoa, que parasse as ameaças com o seu padre e cunhado também aliado político, e isso pode ter deixado alguma margem para ele sair de Barra. Ele não dá pista. Na carta que o Gervásio escreveu, ele apenas diz que em 1932 aumenta a sociedade com o Manuel Gonçalves, seu meio-irmão, mas 2 anos depois ele verifica que os dois tinham dificuldade de manter
a família em Barras, né? Meu avô já tinha quase todos os filhos do seu primeiro casamento, né? Quando ele, em 34, ele adquire do espólio do irmão do coronel José Narciso, que estava em concordata, Erasmo Rocha, ele adquire Novo Nilo, uma propriedade de mais ou menos 5.000 hectares, na região norte de União, próximo do município de Miguel Alves, que nasceu também do município de União. E Novo Nilo ele também conseguiu expandir, houve essa mudança, né? Houve a expansão também muito para o Rio Parnaíba, teve uma propriedade, duas propriedades de 10.000 hectares em Caxias, aqui, município de Caxias, que envolve Timon, Caxias, as pessoas não sabem, mas tem uma margem muito grande do Rio Parnaíba, né? Propriedade chamada Gamireira e outra propriedade chamada Conceição, que depois foram desapropriadas pelo INCRA, etc. E ele ainda tinha também uma outra grande propriedade em frente ao Novo Nilo, chamado Caiçara, e ainda uma outra grande propriedade, que foi a Menina dos Olhos, chamada Santa Júlia, no município de Miguel Alves, que foi, inclusive, colonizada pelo meu pai, Ezequias Gonçalves Costa. Mas o Gervásio, quando foi, meu pai já tinha era um filho mais velho, Ezequias Gonçalves Costa, e depois foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, enfim, e tinha 15 anos quando ele foi essa mudança de Barras. Né? Eu até acabo de. Eu tinha organizado um livro sobre meu pai, alguns escritos dele, publicado até na academia, mas eu estou ampliando essa edição, descobri outros textos e também preparei até um artigo, deve estar saindo pela revista do Instituto Histórico Geográfico, um texto, muita fonte bibliográfica sobre Ezequias Costa também, imaginando como é que seria ele saindo de Barras, é um lugar desenvolvido, rico, e indo para Novo Nilo, perto de Teresina, mas era um outro mundo. Né? Eu conheci Novo Nilo, apesar de eu ter ido com 3 anos de idade para Brasília, com a minha família, que meu pai foi deputado federal, mas todas as férias de final do ano da minha infância eu passei em Novo Nilo. Então, toda a minha reminiscência que eu tenho rural, campestre, é Novo Nilo. Banho de rio, no Parnaíba, andar de cavalo, caçar passarinho, essas coisas que nem se deve fazer, mas que se fazia eu tenho todas essas imagens. Eu sempre gostei muito de andar de cavalo, enfim. E Novo Nilo nunca foi uma fazenda, Novo Nilo era um povoado, sempre foi uma cidadezinha, já há muito tempo. Tanto que hoje Novo Nilo tem 800 famílias, perto de 5.000 habitantes, e sequer um município, um povoado de União. E essa mudança econômica também colocou um pouquinho o Gervásio é, é, na trilha da indústria. Pela primeira vez, ele narra que se deparou com um descalçador de algodão, e isso foi a base para que a família mude, então, suas atividades, que eram muito do comércio, manteve a atividade de comércio em Novo Nilo, mas se voltou cada vez mais ao beneficiamento de produtos regionais, especialmente a amêndoa do Babaçu, que foi a base para a família entrar com o esmagamento de, de, de Babaçu, em 1961, em Novo Nilo, e depois, em 1973, foi um projeto imenso, ainda é algo assombroso, assim, da dimensão da fábrica de laticínio, um pouco parado, mas ainda existe lá, e a família ainda existe uma empresa com milhões de dificuldades, mas sem funcionamento. O Gervásio, então, como ainda tinha interesses nessa conversa desse, se observou, porque Santa Júlia é pertinho de Barras, na cercania de Barras, então ele também não se afastou completamente de Barras. Ele sempre teve, meu pai teve um dos cabos eleitorais dele, era esse tio, ele tinha proximidade, eu me lembro, eu morava na Areia de Abreu, quando a gente voltou de Brasília, depois do mapismo, que afastou meu pai da política, ele gostava de ir na casa do Dico Gonçalves, que era ali na Praça do Fripisa. A gente morava uns 2 ou 3 quarteirões de lá, ele gostava muito de fazer uma conversa. Eu me lembro, era um homem alto, claro, o Dico Gonçalves, eu me lembro também nessa minha imagem. O Coronel Gervásio, ele sempre me parecia uma pessoa muito, muito carismática, né? Um coronel, né? Eu me lembro que se escreve capitão em Barras, mas já chega no pedido para esse título, que é um título social, não era coronel da Guarda Nacional, era um título social.
Mas ele mudou de capitão para coronel quando ele foi para Novo Nilo. E eu ouvi muitas histórias do meu avô, ele gostava de ficar numa rede lá em Novo Nilo, e a família se reunia, e eu tenho boas lembranças dele. Eu sempre tive uma formação muito cedo, na casa do meu pai era um leitor, a gente sempre discutiu muito política, então eu, com 13, 14 anos já me dizia de esquerda. E eu me lembro que uma vez discuti sobre o salário dos empregados do Coronel Gervásio Costa, e ele se irritou muito e virou para Ezequias, meu pai, e disse: Ezequias, segura o seu comunistazinho. É óbvio que eu nunca fui comunista, mas sempre uma pessoa de esquerda, mas eu me lembro, porque meus primos tinham medo dele. Eu me lembro que meu pai contava que ele, na juventude, fumou, depois parou de fumar, mas ele tinha vergonha, já homem de 40 anos, deputado, e não tinha coragem de fumar um cigarro na frente do Coronel Gervásio. Era uma estrutura patriarcal em cima disso. E eu tive esse momento único, né, que eu guardo na vida. Acabei sendo o inventariante do espólio do meu avô, então isso acabou ser indo. Esse livro eu descobri em Novo Nilo, estavam jogados milhões de papéis, livros antigos, eu guardei uns 2 livros de notas de razão social de 1933 de Novo Nilo, eu tenho também, e esse livro que depois descobri que é um livro de leis, estava jogado por acaso, provavelmente já não existiria se eu não tivesse tido um pouquinho de paciência e feito essa garipagem, né? Que é o resgate, que eu sei que não tem mais nenhum livro desse em Barras, infelizmente, que possa resgatar da sua história, a história que vem do século do XIX, ao longo de todo o século XIX, e provavelmente não tem mais nada nem da primeira metade do século XX, infelizmente. E o fato é que também todos os meus tios do primeiro casamento, né, meu avô acabou casando também com Eduviges Cordeiro Gonçalves, Cordeiro ramo familiar vindo da sua mãe, Eduviges também, de Pedro II, onde a gente tem ligação também, e Gonçalves, do Raimundo Gonçalves Soares, meu avô, também chamava de vovô Pelado, também, pai também da minha avó Eduviges, pai do Raimundo Gonçalves. Né? Inclusive, conversando com o professor Gilson, ele alertou uma possível ligação e teria, então, Gonçalves com uma relação mais antiga, o ex-governador de Pernambuco, Sigismando Gonçalves, e, ao mesmo tempo, uma possível ligação com os Castelo Brancos. Né? Ele recomendou essa obra que trata um pouco dessa possível ligação, e eu tentei ser muito sabido para ele, fiz uma pesquisa, encontrei uma ligação dos Gonçalves e dos Costa e Silva. Falei, agora eu virei nobre, Dilson, agora eu sou parente dos Castelo Branco, mas isso está errado. Isso aí não é é da segunda esposa do seu avô. Você tem ligação com o Gonçalo, não sabemos onde é, mas não é essa a sua. Mandei até para o Frísio, eu disse, pode ser um parente agora, o Frísio. Ele me chamou de primo, é primo pobre, mas ainda não está aprovada essa ligação, fica a interrogação aí. Talvez essa professora Helena Castelo Branco Ferreira Costa possa, quem sabe, esclarecer essa possível ligação. E é mais ou menos essa história. Meu pai, então, acabou toda a sua prole, né? O Gervásio teve no primeiro casamento meu pai, Ezequias, que foi deputado federal, deputado estadual, a gente narrou aí um pouquinho da história dele. É, depois também resgatei muita coisa dele. Quando ele morreu, ele tinha dito um livro, inclusive tem essa carta, a carta 2005, meu pai faleceu, nasceu em 1919, morreu em 1905. Inclusive, essa carta do meu avô Gervásio está nessa obra. E depois minha mãe me deu um bando de papel e muitos papéis, a gente acabou resgatando, e eu descobri muitos poemas do meu pai, muitos contos também. Isso acaba reconstituindo um pouco a vida no Rio de Janeiro. Esses contos e esses poemas são basicamente da sua juventude, quando ele foi morar no Rio de Janeiro, depois os poemas feitos lá, depois os poemas feitos em Novo Nilo, encontramos um diário, quando ele disse que estava estudando. Meu pai queria ser médico, né? Ele fazia o pré-médico no Rio, não passou no primeiro vestibular, estava se preparando para o segundo, quando morreu minha mãe, morreu de uma besteira no seu último filho, foi num curral e pegou tétano, morreu de tétano. Minha avó, com 43 anos, eu não conhecia ela pessoalmente. Tá? Não conheci.
Nem conheci a segunda esposa do meu avô, é do Virgens também, do Virgínias também Carvalho, mas conheci muito a terceira esposa do meu avô, a Desterrinha. Desterrinha não tinha, era prima do sobrinha do meu avô, provavelmente, mas não tinha muita ligação, prima do meu pai, mas ela foi uma verdadeira avózinha que eu tenho a imagem no Nilo. Eu gostava muito do doce de banana de massa que eu via, me lembrava como era feito aquilo, nos caldeirões de cobre, aquele trabalho quase de escravidão para você rodar aquilo, me lembrava que eu gostava muito e ela me favorecia, de Desterrinha, me botava mais do que dava para meus primos, sempre me favoreceu. Eu gostei muito dela, morreu com quase 100 anos, a Desterrinha. Pessoa especial, foi minha avózinha. E deixou disso, o outro irmão dele, Zé Costa, foi empresário. É, o Gervásio Costa Filho, autor dessa obra, depois escreveu mais dois romances também, um romance sobre a vida de Coronel, que eu acho que é uma similitude também com a sua experiência. O Gervásio foi 3 vezes prefeito de União. O outro filho dele, Francisco, foi deputado estadual. Francisco de Paula Gonçalves Costa. Ele já teve um filho, Antônio Carlos otorrinolaringologista, médico. O João Pessoa, que foi empresário, e 3 irmãs também de outros clãs. Minha tia Aide, casada com Antônio Medeiros, pai do Zé Raimundo Bona Medeiros, que foi governador do estado. Minha tia Aide, casada também. O Napoleão, tem muitos primos que são Napoleões. E outra tia minha também casou com Socorro Brito Pinheiro, também tem uma linhagem grande aí também de Pinheiros. E, e depois meu avô também casou em segunda núpcia com a do Virgínias também, teve o Paulo Ligório, o Eduardo, já falecido, a Gracinha Costa e minha tia Socorrinha. A Desterrinha não teve filho. Então, esse clã imenso que o Gervásio deu, os primeiros filhos do primeiro casamento, todos nasceram. Só o João Pessoa nasceu em Novo Nilo, todos nasceram em Barras, e então eu me sinto extremamente ligado em Barras, né? Eu me lembro que a gente, assim que eu retornei do Rio de Janeiro, fui estudar e fazer mestrado, enfim, como advogado, eu voltei com meu irmão Carlos Henrique também, Nery Costa, médico, pesquisador, e nós estivemos lá em Barra. Por isso que eu estou contando esse episódio. Nós estávamos atrás de documentos. E a gente ainda podia ter recuperado alguma coisa, mas desde 60 a gente teve conhecimento que os livros antigos foram todos queimados, tudo foi perdido pelo nada, a gente procurou. Por isso que eu estava nessa sanha e acabei encontrando esse livro de lei de Barra, porque eu estava naquela época um afã de tentar reconstruir essa vida do meu avô. E eu me sinto assim muito orgulhoso de ter essa ligação com Barras, né, uma cidade que eu me orgulho por essa dinâmica, essa força política, mas principalmente pelo, pela escrita também. Eu tive uma descoberta para mim, por exemplo, nessa edição da coleção Bicentenário, especialmente o João Pinheiro. O Celso Pinheiro a gente editou, mas eu não fui responsável pela edição. Mas as obras do João Pinheiro, os 2 livros de conta, Fogo de Palha, À Toa, Aspectos Piauiense, é, uns livros também que eu consegui encontrar também, Solar dos Sonhos, foi muito difícil encontrar esse livro, a gente encontrou no arquivo. Isso me despertou muito o João Pinheiro, eu fiquei fascinado ele como contista, eu sempre escrevi contos na juventude, uma linguagem que eu gostava muito. Fiquei surpreendido pela modernidade da sua obra, para um regionalismo bem anterior da geração de 30, né? Um proto-geração de 30, o João Pinheiro. Né? Eu acho um autor fascinante, né? E um barrense. É, isso me chamou muita atenção, dessa ligação, dessa riqueza, porque a cultura, a literatura, mais que a gente esforce pela competência, mas ele é sempre um produto do excedente econômico. É preciso que a sociedade seja razoavelmente rica para que as pessoas possam escrever, para que tenham tempo de escrever, para que se possa produzir, seja pintura, seja é, 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 as obras dramáticas, seja literatura. Você precisa ter um excedente para isso. Você precisa que a pessoa tenha estudado, que a pessoa tenha se formado, tenha um esclarecimento. Então, isso mostra essa riqueza que tinha em Barros, a riqueza que fez atrair o Gervásio e o Raulino da Silva Costa,
dessa leva que foi os Costa entrando pelo Marbão, chegando a Alto Longar, Nossa Senhora dos Humildes, que era ainda território, e depois ele, com 17 anos, indo para Barras até dos seus 17 aos seus 40 anos, né, 23 anos da sua vida, ele viveu em Barras. Conheceu sua mulher, teve seus primeiros filhos, abriu um comércio, entrou na política, né, prefeito, 8 anos depois que ele chegou, com 25 anos de idade, né, ele chegou muito novo, muito rápido para essas coisas todas, muito destemido, né, com muitas histórias, né? Essas histórias de violência também. Tem uma história envolvendo uma possível acusação do relacionamento com o Bacelar, o Duque Bacelar, que não é verdade, era um rival Bacelar da região de Coelho Neto, um grande coronel também, potentado também, como de Babaçu também. Inclusive, especulava-se o possível casamento do meu pai, Ezequias, com a filha do Duque Bacelar, parecia aqueles romances medievais, as famílias se trocando, né? Meu pai acabou se apaixonando pela minha mãe, que era uma moça bem humilde, Glorinha Costa. A vida segue o seu limite. É, mas eu sei que ele, um episódio que envolveu, eu já era adolescente, quando houve um episódio do mapismo. E eu me lembro na minha casa, a gente morava na Areia de Abreu, como eu falei, e as ameaças de morte que meu pai recebeu, né? E eu vi como foi perturbador todo esse ambiente, porque era época da ditadura, meu pai ficou, até a própria família traiu ele, se afastou dele da política, declarou publicamente. Foi um episódio bem difícil, né? E meu pai ainda trabalhava com os irmãos lá da empresa, né? Foi uma época barra pesada de tudo, né? Não vou falar mais sobre isso, infelizmente, não vou querer lançar, mas foi uma época difícil. Mas o fato é que houve essas ameaças e eu sei bem que o Coronel Gervásio mandou um recado a 3 possíveis suspeitos, o João Lobo, o Heitor Cavalcante e outra pessoa, não sei se era o Dino, não sei quem era mais, posso estar errado, mas ele mandou um recado, que ele não saberia qual dos 3 poderia ter matado o filho dele. Por isso, se houvesse alguma coisa com ele, os 3 iriam juntos, porque para não ter erro de cálculo. Então reza a lenda também que houve esse episódio, então mostrando que o coronel também era um homem, era um baixinho invocado, né, destemido. Não sei que esse episódio com o Diego Gonçalves e Parra, esse episódio do Duque Bacelar, mas eu sei que ele era um homem destemido e eu, de certa forma, assisti, não vi ele falando essa ameaça, mas eu vi esse clima na casa, já tinha 14, 15 anos, então já tinha bem compreensão do que se passava, do que ocorria, a dificuldade econômica que a gente viveu. Meu pai tinha uma casa que eu nasci na Eliseu Martins, ele teve que vender a casa, a gente morava nessa casa alugada, foi uma época bem difícil esse retorno de Brasília para cá, mas a vida segue. Então, meu pai era um barrense, o Coronel Gervásio foi um barrense de adoção, mas deixou seu legado na história da cidade, deixou a sua prole toda de barrense, meu pai barrense com muito orgulho, e eu me sinto vinculado a isso. Acabou, de alguma forma, essa viés também literário do Coronel Gervásio, contando a sua história. O Ezequias acabou também deixando muitas poesias. Eu vou permitir uma que ele fez para minha mãe, se você me permitir, professor. Ele não era um bom poeta, certamente, escreveu um voto muito maduro, mas é um sonetinho muito bonito, uma história de amor. Essa vida vivida intensamente, entre leios de sonho e aflições, não expende a centelha de emoções que funde nosso corpo e nossa mente. Ser felizes em doces orações, rezamos de mão dada eternamente. Horas de amor são como ser somente, agitado de carinhos e paixões. Mistério dessa bela e árda lida, esse contraste todo é uma vida que palavras não podem descrever. Mas nela tanto ardor, tanto prazer, tanta união que em nada vai caber essa história de amor tão bem vivida, né? E acabou Gervasinho também, irmão dele, escritor. Minha mãe publicou um livro com as cartas que meu pai fez para ela, Problema Político de 64, Carta de Amores também. Na verdade, um livro da minha mãe com as cartas do meu pai. E teve um filho também, escritor, o Rubens, eu acho um grande poeta. O Rubens é médico também, muito desconhecido hoje, na sua segunda obra também. Esse Rubens ele tinha 20 anos.
publicou. Tem um irmão também, outro irmão contista, também o Guilherme Vietti, já está publicando uma segunda obra. E eu também, de vez em quando, escrevo uma obrazinha também, né? Mostrando essa saga, que ainda não somos barrenses, mas a gente se sente vinculado pela essa história dessa cidade fascinante e de um passado não tão remoto, mas que construiu uma identidade do Piauí e um registro da presença política, cultural e comercial na vida do Piauí, que foi Barra do Baratão. E eu me sinto muito honrado de dar esse depoimento, de falar do meu avô Gervásio, do meu pai, da minha família, dos meus irmãos e um pouco de mim também, porque a gente nunca existe sozinho, a gente é um produto de uma cultura, de uma sociedade, e certamente eu tenho barras na minha alma, com certeza. Eu gostaria de encerrar aqui esse momento, doutor Nelson, com um questionamento. Nós podemos observar aí pela trajetória de Gervásio Raulino Costa que, além naturalmente de um obstinado, um empreendedor nato, uma liderança inquestionável, ele conseguiu ser um pioneiro, ou estar entre os pioneiros da atividade comercial em Barras, e exercer com pioneirismo a atividade comercial em Barras nas primeiras décadas do século XX. A protetora é a demonstração disso, mas ele também vai fazê-lo posteriormente como um industrial em que se transforma. Então, do ponto de vista da indústria e do segmento que passa a ser a atividade comercial de Gervásio Costa, qual precisamente a contribuição, na sua análise, de Gervásio Costa para a indústria do Piauí, no segmento que ele passa então a explorar? Eu acho que não me pareceu que houve um plano de voo que ele quisesse assumir uma atividade industrial e se afastado. Nunca se afastou porque em Novo Nilo tinha um grande centro comercial, que era a Casa São João. Então ele manteve a sua atividade comercial. E acho que foi um pouco um processo, vamos dizer, natural, que na medida que você trabalhava com esse extrativismo, fava-danta, babaçu, coco-tucum, pele de animais, toda essa cultura, a cera de carnaúba, toda essa cultura já envolvia um certo beneficiamento. Por exemplo, para você ter o pó da carnaúba, você precisa bater a carnaúba, você tem um maquinário, você tem uma atividade industrial simples, mas é uma atividade industrial. No finalzinho do século XIX, principalmente depois da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, houve um aumento da agricultura do Piauí e do algodão. O Piauí é uma terra muito pobre para a lavoura, mas as margens do Parnaíba, as vazantes, essa região de Barras, mais uma vez, seu entorno, a Grande Barras, eram atividades que já tinha aí esse tipo de produção do algodão. Então, o algodão precisa ser desencaraçado, uma atividade industrial, tá? Se você também tem uma cultura mesmo do arroz, você tem que bater arroz, a palha do arroz. Então, são todas atividades muito simples, ligadas ainda à atividade de agricultura, mas eu acho que é relacionada com esse tipo de produção. Então, eu acho que já havia uma certa tendência, na medida que você ampliar essa atividade comercial, de você passar por uma fase, vamos dizer, mais complexa, que é o beneficiamento disso. Tanto que a indústria, em 1961, ainda é um esmagamento primitivo do, 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 do babaçu. Quando veio a fábrica de 73, já era uma coisa totalmente diferente, era um maquinário imenso que a gente tirava, porque quando você tem o esmagamento do babaçu, a polpa do babaçu tem um alto grau de gordura ainda, tem 5%, que é o ralão que se chama, o ralão gordo. Mas ele não pode ser dado para o gado diretamente, porque ele é capaz de intoxicar o gado. Então você tem que dar um ralão magro. Então essa máquina Desmet, máquina fabulosa, ela fazia esse trabalho de extração química desse resíduo do babaçu. Então você tinha não só mais óleo, você tinha uma produtividade maior do que você comprava, você ainda tinha um subproduto que é o ralão, principalmente um componente importante da cultura
do gado, principalmente na época de estiagem, tem que dar um alimento, é um ralão. Então, assim, esse é um processo que eu achei meio natural. Assim, a minha avaliação é isso. Mas o fato é que rapidamente há uma progressão da família dessa atividade industrial, tanto que a família se orgulha muito mais de ser industrial do que comerciante. Mas eu acho que tudo era coisa ligada, inclusive o, o comércio também. E eu me lembro que alguma razão, talvez para uma exploração dos trabalhadores ou a forma comercial, mas acabou surgindo uma moeda em Novo Nilo, que era o chamado sunguelo. Eu tive isso, não só no papeizinho, mas eu tinha umas fichas, eu talvez tenha uma ainda guardada, que era um dinheiro que circulava não só em Novo Nilo, mas ali no Maranhão, no entorno, em Caxias, era uma moeda paralela que existia, né? Então, era uma forma de um comércio muito alto, que fazia com que aquela moeda, que era para essa atividade mais direta das propriedades que tinha a família, quase 40 mil hectares de terra na margem do Parnaíba, mas também transcendia isso. Então, eu nunca, essa atividade industrial foi totalmente dissociada da atividade comercial. Então, foi um passo na medida que houve acumulação maior de capital. Agora, essa acumulação de capital, o professor disse, ocorreu em Barras. Esse capital inicial que permitiu a transformação da família da atividade mais comercial para a atividade industrial já em Novo Nilo, eu acho que decorreu basicamente do capital acumulado em Barras nessas atividades comerciais. Nós agradecemos ao Dr. Nelson Nery Costa pelo depoimento que fez hoje para a série Tributo à Cidade Natal, sobre a figura ímpar de seu avô, Gervásio Raulino Costa, que se estabeleceu na cidade de Barras nas primeiras décadas do século XX, contribuindo decisivamente para o comércio e também para a atividade política. E torcemos que apareça aí uma fonte primária que possa esclarecer definitivamente a de onde provém o Gonçalves da primeira esposa de Gervásio Costa, se efetivamente é, ela é descendente de Torquata Gonçalves e, portanto, de Pacífico Castelo Branco, Feliciana Velves, José Antônio Gonçalves, antigas famílias, os dois últimos citados, radicadas, estabelecidas no Brejo e cuja descendência estendeu-se à cidade de Barras. Vamos torcer aí que uma hora apareça aí alguma fonte primária aí com o nome dos bisavós, né, da primeira esposa de Gervásio Costa. Muito obrigado, doutor Nelson. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.